pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é patrocinado pela Evomilk. A Evomilk, ela oferece duas soluções inovadoras, o Evomilk e o Evopack. O nosso aplicativo Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. Ou seja, o Evomilk faz o controle das operações no campo para os laticínios. O Evopack revoluciona a maneira como as indústrias de alimento gerenciam os programas de autocontrole. Ou seja, o Evopack é a transformação digital dos programas de autocontrole. Para saber mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E para acompanhar os nossos episódios semanais, vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É só procurar por Papo de Laticínios, acionar o sininho e vocês vão se inscrever e vocês vão acompanhar os nossos episódios toda semana lá. Toda semana nós temos um episódio novo lá no nosso canal. Nós estamos também no Spotify. Então siga o Papo de Laticínios também nas redes sociais para vocês não perderem nenhuma novidade. Pessoal, eu confesso para vocês que hoje eu tô até com frio na barriga. Eu tô recebendo uma convidada muito especial e muito esperada. Eu esperei ela aqui acho que um ano, mas o ano passado foi um ano difícil, um ano político e esse ano ela veio aqui para poder bater um papo super interessante com a gente. Nossa convidada, ela é uma multifacetada. Ela atua como agente administrativa e política brasileira e já exerceu o cargo de deputada federal pelo estado do Paraná. Nossa convidada de hoje é Aline Sleutz. Aline, eu estou muito feliz de receber você aqui, né? Saber que você é uma voz ativa aí na defesa dos produtores de leite, da cadeia produtiva do leite. Eu confesso que realmente eu fiquei ansiosa, nervosa de receber você aqui no Papo de Laticínios. Além de toda a admiração que eu tenho por você profissional, eu sou uma fã sua pela garra que você tem, porque ser mulher, né? Ser mulher política no Brasil e ainda por cima defender o agro, tem que ter garra pra caramba. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Ô, Sara, imagina, que alegria, eu que sou sua fã, acompanho seu trabalho e estou muito feliz em poder estar aqui hoje para bater esse papo. Como você disse, sou inserida, né, no meio da produção de leite, porque meu pai foi produtor de leite 40 anos, meu irmão é produtor, hoje ele tira 12 mil litros dia, tenho primos que já chegam numa produção de 65 mil, Sim. e sou de uma cidade que tradicionalmente produz um leite de qualidade e de eficiência, que se chama Castro, a capital nacional do leite do nosso país. Então, falar de leite, falar de agro, falar um pouco da minha história, com certeza é algo que me deixa muito feliz. E falar um pouquinho do que a gente conseguiu desenvolver nesses 4 anos, Com como certeza. parlamentar, né, como presidente da Comissão da Agricultura e também como uma apoiadora direta desse setor que é tão importante para o Brasil. Sim, e aí antes da gente ir para nossa pauta, né, que é para falar sobre, né, os desafios e as oportunidades que a cadeia produtiva do leite tem, né, sobre o seu ponto de vista, eu queria que você contasse para a gente, né, quem é a Aline Sleutz, apesar de que praticamente o Brasil inteiro te conhece, mas conta para nossa galera aqui quem é a Aline profissional e a Aline pessoal. Tá, então, Aline Sleutz é uma mulher guerreira, muito trabalhadora, sou professora, sou empresária, palestrante, estive 23 anos na política, fui vereadora há 8 anos, fui secretária de esporte, fui ouvidora, fui diretora, coordenadora, supervisora, professora, treinadora na área do esporte, de todos os segmentos impossíveis e possíveis do esporte, porque eu gosto muito, fui atleta. E depois que participei ativamente da vida política como vereadora e depois como deputada federal, minha vida mudou bastante porque deixei a minha profissão, né? Sou professora, formada em Uhum. educação física, pós-graduada em gestão escolar, e passei a atuar 24 horas por dia, 365 dias no ano na política, fazendo ações, projetos, desenvolvendo, né, planos para ajudar não só o leite, não só o agro, mas a população paranaense e depois brasileira com o cargo de deputada federal. Assim, foi uma alegria gigante chegar em Brasília. Eu, que era uma ex-vereadora de uma cidade do interior, onde todo mundo fala que é muito difícil conseguir se eleger, né, sem dinheiro, sem estrutura, sem Uhum. prefeitos,
sem vereadores. E eu acho que Deus foi muito bom comigo, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava me tornar deputada federal. E foi um desafio muito grande, Sara. Chegar em Brasília, somos só 15% de mulheres, né? Então, isso já é um desafio. E eu não digo isso por vitimismo, por ser feminista e achar que nós temos que ter mais direitos do que os homens. Sim. Não, eu digo pela dificuldade mesmo, institucional e ideológica, porque ainda as mulheres não entenderam que nós podemos chegar aqui em Brasília, e o apoio é muito pequeno. Sim. Então, foi uma campanha muito dura, chegar aqui foi um grande desafio, muito sofrido, e quando eu cheguei, eu não sabia ao certo quais as áreas que eu trabalharia com mais dedicação, com mais afinco, porque aqui é difícil trabalhar em tudo. É impossível. São mais de 30 comissões, audiências, conferências, reuniões, missões, trabalhos em plenário, visitas ao Estado, às regiões. Então, é impossível você trabalhar em tudo. E aí foi numa conversa de corredor na Câmara, encontrei um deputado que era já antigo, muito experiente, já tinha sido até senador, e um dia ele falou para mim assim: Aline, eu gosto muito de você, eu gosto muito do teu trabalho, mas se você continuar assim, você não volta. Aí, nossa, aquilo deu um jato de água gelada. Eu falei, nossa, mas por que eu trabalho manhã, tarde e noite, 24 horas por dia? Como que eu não volto? Aí ele me disse assim: aqui, o deputado de tudo é o deputado de nada. Você tem que focar. Aqui, todo mundo tem um nome, tem um codinome, tem um segmento. E aí me causou uma confusão das pautas da família, como conservadora das pautas ideológicas de direita, como a filha de agricultor, uma pessoa do interior, cidade que extremamente, né, do agro, eu queria ir para o agro. Então aquilo me deu, e agora? Eu vou para onde? E passaram os dias, eu fui identificando a minha bandeira, o meu nome, o meu trabalho, até que decidi focar, né, 80% do meu trabalho em cima do agro, né, e do municipalismo, claro, porque eu sempre fui muito municipalista, e deu certo, Sara. Primeiro ano, eu já era vice-líder do governo na Câmara, atuando nas pautas do agro. Segundo ano, era vice-líder do governo lá no Congresso. Terceiro ano, fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão de Agricultura. Fui da diretoria da Frente Parlamentar da Agricultura, da Frente do Cooperativismo durante os 4 anos, e fizemos um legado, conseguimos desenvolver muito o setor. Votei em 1 ano da minha comissão, somando requerimentos, audiências, projetos de lei, deu mais de 150 votações. Então, deu para fazer um trabalho bem interessante, deixar né, uma marca registrada, e hoje eu tenho a maior alegria de encontrar meus amigos, as instituições, os segmentos, os setores, e eles terem, assim, comigo um carinho gigante e saberem tudo que eu pude fazer por eles pela agropecuária brasileira. Sim, não, aí, igual eu falei, que realmente eu sou uma fã por tudo que você contou, né? Já é um desafio muito grande chegar onde você chegou. E no agro é mais desafio ainda. Eu falo porque meu mundo né, do agro, né? Eu tô muito envolvida com o povo do leite, então a gente sabe o quanto que tem ainda tem poucas figuras femininas, né, ocupando cargos. Sim. E aí, Aline, você falou, né, que você esteve envolvidas em projetos, a gente vai falar desses projetos daqui a pouquinho, mas eu quero te ver assim, eu quero saber sua opinião sobre agora, né, você tá aí observando os corredores, né, você não tá mais nos corredores, mas você observa os corredores. E aí, como que você enxerga o cenário atual da indústria de laticínios, dos produtores, né, do Brasil, dos produtores de leite do Brasil, em comparação ao momento que você estava ativamente envolvida na política? Porque você teve projetos extremamente importantes, eu quero que a gente fale sobre os projetos, né, sobre as medidas, sobre o fórum, sobre a caravana, a gente vai contar tudo isso daqui. Então, assim, você viveu intensamente a cadeia produtiva do leite no Brasil. E aí agora você deixou um legado, você deixou vários resultados, e agora o que você está observando, essa crise que nós estamos passando, qual que é a sua opinião em relação a isso? Olha, durante o período que eu estava em mandato, a gente passou por algumas dificuldades grandes também, Sara. Houve uma estiagem muito grande, principalmente no sul,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais também sofreu bastante naquela ocasião. E tivemos uma redução muito significativa da produtividade do leite. Tivemos o aumento do preço do milho, que acabou ocasionando um alto custo de produção. Então, nós passamos, durante o meu mandato, várias crises e tivemos que superá-las, né? Com muito trabalho, com muita discussão, com muita política pública, interferindo, solicitando à ex-ministra Tereza Cristina que atuasse diretamente em medidas para os estados que tinham sofrido com maior impacto. E quando ocasionalmente acontecia uma entrada muito grande de leite também de fora, e que o nosso preço oscilava muito, ou que caía muito, dificultando o nosso mercado interno, nós tínhamos uma facilidade muito grande, porque o governo sempre estava de portas abertas, nos esperando, para que nós levássemos os problemas, levássemos as soluções, porque também não é só levar problema, tem que levar a sugestão, e nós éramos muito bem recebidos, para tentarmos juntos, em várias mãos, né, ofertar à população brasileira e aos produtores, porque a gente tem que entender que quando fala da crise de produção, nós estamos falando diretamente de quem vai ser afetado, que é o consumidor. Então, às vezes, as pessoas acham, estão lá chorando por causa de produtor. Quem vai pagar a conta? É consumidor. Vai ser lá na prateleira do mercado. Então, o que a gente vê hoje? Um aumento gigantesco da importação, de 3 está em 10, 12, houve meses ali até em 13% a mais de importação. Isso dificulta muito, porque nós, historicamente, Sara, você sabe disso, nós precisamos importar os 3% de leite para fechar o consumo interno brasileiro. Ok, normal, a gente precisa complementar para que realmente a produção brasileira, mais esse pedacinho de importação, sustente o mercado interno. Excelente. E temos uma fatiazinha mínima, 0,6% do que a gente produz, que a gente exporta. Então, é muito pequenininha essa fatiazinha. Só que como nós estamos hoje tendo uma importação a mais 10% em cima do que a gente já tinha tradicionalmente, isso causa um impacto muito grande no preço do nosso leite, na dificuldade do nosso produtor enfrentar um outro país, por exemplo, a Argentina, 40% de subsídio para os produtores de leite. Como que a gente enfrenta um mercado onde o seu concorrente tem 40% de subsídio, você não tem nada? A carga tributária nossa é altíssima. Custo de produção nosso, imenso, onde a gente não tem uma política pública específica para esse setor, mesmo ele tendo um apelo social, porque o leite ele é diferente das outras culturas. O leite, além da gente se preocupar com a questão financeira, com a venda, com a produtividade, a gente tem que pensar que a grande parcela dos nossos produtores de leite são familiares, de pequenas e médias propriedades, onde a gente impacta diretamente naquele 1.100.000 propriedades, 5 mil, mais ou menos 4, 5 mil empregos diretos, e indireto podemos chegar a 20 milhões. Então, se nós estamos falando de uma parcela de 5 milhões de pessoas diretamente ligadas ao leite e de 20 milhões impactadas com transporte, com ração, com caminhão, com trator, com oficina, com posto, a gente está falando de um mega volume. Então, o que preocupa? Quando a gente começa a ouvir nos corredores, nas audiências, nas reuniões, mais um produtor saiu do ramo. Estamos fazendo mais um leilão, vendendo todo o gado da região X. Nós temos lá 44 mil produtores do Rio Grande do Sul que saíram agora do ramo em 2022. Quando a gente fala que caiu 5,5% da nossa produção, tudo isso começa a preocupar, porque o impacto disso não vai ser para o produtor de leite. O impacto disso vai ser para a sociedade brasileira. Sim, para o consumidor, né? Também. Eu falo assim, é diretamente para o consumidor, né? Sim. Ele vai pagar a conta lá no final. Embora muitos ainda não entenderam essa conta. Exatamente. Ficam chorando, tem caminhonetona lá, tem vaca lá de 5, 10, 15, 20 mil, ficam lá chorando. Ainda não entendeu que se esse cara fechar as portas, vender as vacas e falar acabou,
não vou mais trabalhar, não vou mais fazer 3 ordenhas a dia, não vou mais acordar 4 da manhã, não vou mais dormir meia-noite, não vou mais pagar para trabalhar. E ele fala, tudo bem que isso vai impactar diretamente lá no final do preço do leite no mercado. Eu falo assim, todos os produtos, né? Porque a gente chega, eu falo assim, é muito legal a gente chegar no supermercado e você ter manteiga, iogurte, todos os queijos, ter o leite, porque por mais que o pessoal reclamou e tal, mas leite continua ainda sendo um produto que cabe dentro da cesta básica, né? Ainda não, a gente ainda não chegou num ponto que o preço ainda não cabe dentro da cesta básica, né, Aline? Aline, e aí você apresentou um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, certo? Certo. Né, que é a Política Nacional de Apoio e Incentivo à Pecuária de Leite. Que, pelo que eu li, tem o objetivo de ampliar a produtividade e melhorar o padrão de qualidade do leite produzido no Brasil. E aí eu queria que você falasse, né, para toda a nossa audiência sobre esse projeto que é espetacular, né, e pode mudar os rumos da nossa pecuária leiteira. Sara, como que surgiu a ideia desse projeto? Além de ser filha de produtor, irmã de produtor, sobrinha de produtor, prima de produtor, porque toda a minha família é inserida no leite. Castro, né? Castro, leite. região ali, Tibagi, Carambeí, então todo mundo trabalha com leite, ou se não trabalha, direta e indiretamente. E aí, quando eu vim para Brasília, nós já estávamos num momento delicado do leite, porque vamos falar a verdade, o leite nunca foi um setor que teve muitas altas, de dizer assim, Sim. Nossa, estamos ganhando rios de dinheiro em cima do leite. Não ganha. Quem consegue se manter um pouco melhor no leite são os médios e os grandes produtores, porque ele ganha na produtividade e na qualidade do leite. Então, aquele plus que ele ganha e na quantidade, os centavinhos que saem de cada litro, é o que direciona, o que dá possibilidade dele continuar na produção e se manter, mantendo a sua estrutura, aumentando o seu rebanho, melhorando sua tecnologia, tendo eficiência na questão de gestão do negócio, entendendo que ele não é mais um leiteiro, que ele é um grande empresário do leite. E aí eu pensei assim, o Brasil é tão grande, nós temos muita diferença, desde a condição estrutural, genética animal, nutrição, estrutura mesmo dos equipamentos, condições financeiras, tamanhos de propriedade. Eu falei, eu vou dar um giro no Brasil para a gente poder entender os cenários e montar um projeto que tenha cara de produtor de leite brasileiro, que a gente consiga entender os cenários. E aí eu montei, através da subcomissão do leite, a Caravana do Leite. E nós estivemos em vários estados. Então, visitamos propriedades grandes, pequenas, informatizadas ou não, com grandes produções e pequenas produções, com genética apurada e não apurada, com nutrição toda balanceada e a outra mais simples. Então, fizemos de tudo para identificar os gargalos e os benefícios, as vantagens de alguns sistemas. E com isso, em união com a Embrapa, com o Ministério da Agricultura, com a CNA, com a OCB, com a Abraleite, com os conceleites, com os deputados do segmento, com produtores, com laticínios, nós fizemos o Fórum Nacional. Sim. Foram 6 eventos, escutando produtor, laticínio, indústria, ouvindo todo o segmento, toda a cadeia produtiva. E no último dia, eu consegui uma coisa que todo mundo dizia que era impossível. Foi maravilhoso, inclusive, né? Eu assisti tudo. Audiência pública com 2 ministros gigantes, Sim. Paulo Guedes e a Tereza Cristina, para discutirmos todas aquelas informações e os dados que nós tínhamos coletado durante aquela caravana e definirmos quais seriam os pilares do projeto que identificaria as políticas públicas do leite. E depois de muita formatação, depois de muita conversa, eu finalizei o projeto, ele ficou com 18 linhas de trabalho, dentre elas a questão de produtividade, a questão de redução de impostos, a questão de incentivos, a questão de uma data específica para o recebimento desse leite, que é hoje a previsibilidade, é um dos maiores problemas do produtor de leite. Ele trabalha 30 dias, pagando toda a conta, mantendo toda a estrutura, gastando, ampliando, investindo, e aí, lá no outro mês, ele vai saber quanto que ele vai ganhar por aquele leite que ele já pagou. Uhum. Houve queda.
azar, ele já gastou. Ah, aconteceu tal coisa. Não, a folha de pagamento, os insumos, as rações já foram. E Uhum. aí nós colocamos algumas definições, né, algumas determinações em relação a isso, e também colocando questão de assistência técnica e todas as coisas que a gente identificou como prioritárias para o Brasil. Esse projeto foi assim um sufoco, porque passou o ano, passou outro ano, e o meu mandato estava indo embora, e não acontecia a votação no plenário, e eu era vice-líder do governo no Congresso, onde eu cheguei para os líderes, cheguei também para o presidente Lira, para o líder Eduardo Gomes, senador. Eu falei, me deem um presente, por favor, meu mandato acabou. E semana Aham. que vem acaba as sessões. Votem pelo menos um projeto de lei meu, que é um que já está pronto, está em plenário, com um relatório. Votem o projeto do leite. E aí, em consenso, os líderes me deram esse presente no último dia de mandato, votaram, Uhum. aprovaram, e esse projeto se encontra lá no Senado, né, para aprovação, para discussão e aprovação, se Deus quiser, dele. Ele foi apensado em outros 2 projetos que também tinham alguns artigos que relacionavam a questão da produção leiteira, e a gente sabe que o Geraldo, presidente da Abraleite, está firme, Sim. lutando lá para que saia essa votação. A Frente Parlamentar da Agricultura também tem cobrado, e eu espero que logo saia, porque a gente sabe que se houver uma lei, né, uma regulamentação, é mais fácil de exigir políticas públicas do governo com lei. Porque Sim. senão entra governo, sai governo, os interesses mudam e a cadeia sofre. Porque pode ser que naquele governo o ministério entendia como prioritário. Aí ele dá força, ele dá condições, abre projetos e tal. No outro governo pode ser que ele não entenda o leite como uma prioridade. E aí a gente fica esperando mais 4 anos para ver o que vai dar. Então, seria assim o objetivo maior, dar uma segurança aos nossos produtores, que eles tenham a dedicação, o comprometimento, toda essa força, essa coragem que eles têm reconhecida, com Sim, políticas sim. públicas que façam esse setor continuar forte e dinâmico, né, crescendo todos os dias e dando condições para que o nosso país continue sendo referência na produção de leite. Sim, ô Aline, eu pude assistir, né, todas as reuniões que teve, então eu vi que você falou com pequenos produtores, você falou com médios produtores, com grandes produtores, você ouviu as dores ali, né, de todos os elos. E eu vi que você falou também com os representantes das indústrias, né, das cooperativas e indústrias. E aí, quando você fala assim que uma das propostas do projeto é essa previsibilidade, eu confesso que eu fico assim com dúvida de como que a gente consegue fazer isso, porque com a minha experiência de laticínios eu vi que a gente como indústria também não consegue colocar preço no nosso produto, né? Você vai vender um queijo, você vai vender né, qualquer tipo de queijo ou leite, quem manda na verdade em toda a cadeia produtiva é o mercado, né? Ele é soberano ali. Então, assim, eu sinto essa dificuldade dessa previsibilidade, né? Eu tô falando com total ignorância aqui em relação a tudo que foi discutido por vocês. Mas eu queria até que você esclarecesse, assim, como é que o meu público é muito para laticínios, né? E aí eu sei que isso, e eu sei que em todas as reuniões aí dos Conselheite, né, das reuniões com produtores, de todas as associações, das cooperativas do Brasil, né, uma das discussões que tem vindo, principalmente nesses momentos agora, né, que tudo fica mais aflorado, é a questão da previsibilidade. Eu concordo, eu acho que ela facilitaria muito os relacionamentos entre indústria e produtor, né, a minha opinião, né, é que realmente é importante. Eu acho que o setor vive um desgaste muito grande por discutir preço, né? A gente fica mais discutindo quanto que vai pagar do que realmente trabalhando para melhorar a cadeia produtiva ali, a produção, produtividade e qualidade. Mas eu queria que você falasse assim, quando você apresentou isso, né? Como que a indústria e as cooperativas se manifestaram em relação à previsibilidade? Sara, claro que houve uma guerra, claro que houve conflito, mas eu sempre fui assim muito prudente nos meus questionamentos e posicionamentos. Eu usei, por exemplo, para deixar mais simples para eles entenderem e para deixar mais dia a dia, as demais produções, os grãos, os outros produtos. Se Sim. todos podem ter contratos anteriores, e muitos deles vendem, inclusive, antes mesmo de plantar, a safra já está vendida.
por que nós não podemos contratualizar também o leite? Então, houve um grande dilema, houve um grande embate, e aqui eu não falo, não, porque eles não querem que o produtor ganhe. Não, com medo sempre de ter lá no final o custo muito alto para eles e não conseguir ser compatível, né, com a questão da cadeia produtiva do leite, do desenvolvimento dos produtos derivados, de vender com um preço em condições de margem para o mercado, do mercado poder passar para o consumidor num preço também que seja justo, mesmo honrando o trabalho, a dedicação do produtor, mais o beneficiamento de toda a cadeia, mais o transporte para fazer chegar lá no mercado prontinho para o consumidor. Então, foi um trabalho assim muito árduo e foi importante que nós conseguimos avançar no projeto de lei falando dessa contratualização, falando dessa data limite para que tivesse o preço, e vou além. A gente não conseguiu emplacar no projeto, mas há possibilidade no Senado de que, inclusive, seja pago quinzenalmente. Aí sairia desse, vamos dizer assim, desse espaço de risco, ao invés de você ter que esperar 30 dias, para esperar mais 10 dias para que você tenha o retorno de quanto você vai receber naquele 30 que já passou. Se fosse em 15, o impacto era menor, as dificuldades são menores, os riscos são menores e o dinheiro fica mais rápido, mais ágil no bolso do produtor. E digo mais, tem municípios brasileiros que giram em torno do pagamento do leite. Sim, eu cuidava de municípios... O meu, por exemplo, aqui é assim. É assim, eu cuidava de municípios no estado do Paraná que nos 5 dias, onde havia o pagamento do leite, o comércio fervia, os mercados inchavam, tudo funcionava, vendia tudo, as lojas estavam assim, cheia. Aí passava o pagamento do leite, a coisa começava a diminuir, e assim até o final do mês, até voltar o novo pagamento. Então, há essa proposta também de dinamizar a forma de pagar para que esse dinheiro gire mais rápido e para que os produtores não tenham esse impacto do 45 dias, do 35 dias. Isso ficaria bom, de repente, para toda a cadeia, inclusive para quem paga, para que não fizesse esse acúmulo, né? Os volumes ficam menores, né? Isso, em alguns estados já fazem, eu no acredito Nordeste... que hoje a gente tem no Senado mais senadores do agro, nós estamos lá com a própria Tereza Cristina, com o Jorginho Seife, tem vários que já eram, né, da nossa época, os defensores, mas que hoje já tem mais alguns que são defensores da área, que entendem o segmento, tem até produtores mesmo de leite. Então, eu vejo que é um grande momento para que os nossos representantes, as nossas instituições ligadas ao agro, a própria CNA, a OACB, a FPA, a Frencope e todos os nossos, né, líderes, deputados, senadores se envolvam para que realmente esse projeto saia do papel, se torne uma política pública e deixe esse legado para as futuras gerações de produtores de leite do Brasil, para que não haja riscos, incoerências, desestruturamento de governo para governo, desmonte de políticas públicas que às vezes foram acertadas no governo, não, porque era daquele governo, agora vou desmontar tudo, e vice-versa. Então, eu acho que é um grande momento para nós darmos uma resposta a um setor tão digno do nosso, né, da nossa produção brasileira e que tem passado, nesse momento, muita dificuldade devido ao custo de produção e a essa importação excessiva dos nossos vizinhos aí, da Argentina e do Uruguai. Sim, sim. E eu falo assim, e é possível sentar com essa galera, né? Você que esteve no meio, é possível sentar e discutir o setor, né? Porque você fez isso no fórum, né? Você sentou igual na última reunião, quando você reuniu Tereza Cristina e Paulo Guedes, eu falei assim, caramba, né? É a primeira vez que eu vejo tanta gente do governo sentada e discutindo sobre a cadeia produtiva do leite. Então, assim, isso deu trabalho para você, né? Foi muita garra, foi muito esforço ali para reunir tudo isso para fazer acontecer. Mas é possível, né, Aline? Claro tem que ter pessoas que tenham interesse em nos defender. Nos defender, eu digo assim, nos defender, nós que somos do leite, né? Então, assim, você mostrou que isso é possível, né? E um projeto tá lá, aprovado, né? E você não ficou lá quantos anos? Você ficou lá 4 anos, não foram 8 anos, né? Então, assim, em 4 anos você fez muita coisa, entendeu? Pelo leite do Brasil. Sim.
O que eu fico, assim, preocupada? Porque nós estamos no olho do furacão, nós estamos num momento muito forte de crise. Esse impacto do leite importado chegando mais barato no Brasil do que o leite produzido aqui, realmente está causando um grande dilema. Qual produtor de leite, qual o volume de leite que nós queremos ou que vamos fortalecer para o futuro do nosso país? Essa situação que nós estamos passando hoje aconteceu também em outros países. E eles tomaram algumas decisões que impactaram diretamente nos produtores. Alguns definiram número mínimo, produtividade mínima. Outros definiram a questão de quantidade ou de localização, e tudo isso gerou um novo padrão, uma nova modelagem do leite naquele país. Então, nós vemos hoje alguns produtores que não existe produtor menor do que 1.500 litros dia. Tem outros lugares que, para você ser um pequeno produtor, você já é considerado acima lá de 500, de 1.000 litros. E a gente vê aqui no Brasil que nós temos produtor de 50, de 100, de 120. Você sabe disso, você acompanha, sim. A gente visita muita propriedade, aquele produtor que faz lá o seu queijinho, ele tira lá 100, 120, 150 litros, transforma lá num bom requeijão, numa ricota, num queijo, num doce de leite, né? Que ele transforma aquele pouco leite que ele tem, mas num produto agregado, e que ele consegue se manter. Nós temos um produtor do Paraná, eu não sei como que está a média dele hoje, mas ele estava com a produção em torno de 400, 450 litros dia, e ele hoje é um dos maiores campeões nos torneios de queijo francês, de lá de fora. Ele veio agora, inclusive vi umas fotos dele aqui nos grupos de WhatsApp, Leonel, com um monte de medalha e coisa nada, ganhou de novo. Eu já vi ele é maravilhoso mesmo, é um produtor pequenininho. Uma graça, que casal maravilhoso, dão palestras lindos em todos os lugares. Então, se você perguntar para ele, você quer ser um produtor de 1.000 litros, de 1.500, de 2, de 3, de 5? Eu acho que ele vai dizer não. Sim. Porque com a produção que ele tem hoje, e principalmente com o que ele reverte em queijo, e o que ele ganha, é compatível com a qualidade de vida que ele quer, com a estrutura que ele tem, com a quantidade de gado que ele possui, com a genética, com a parte sanitária. Então, tudo isso é muito relativo. Qual o tipo de produtor que a gente quer, ou como que o Brasil vai lidar com isso lá na frente? Porque pode existir pequena produção, mas alta eficiência. Sim. Pode existir um grande produtor que não é tão eficiente, que ganha pouquinho lá por litro, tal, porque às vezes a condição sanitária, a qualidade, enfim, não seja tão boa igual o médio. Então, é muito relativo isso, mas o que tem que ser importante deixar registrado, né? O que é importante deixar registrado aqui nesta live, que indiferente se o produtor é pequeno, ele é médio, ele é grande, ele é agricultor familiar, ou ele é terceirizado, ou ele tem uma mega equipe profissional, ele precisa estar ganhando. Sim. O que ele produz tem que ser eficiente e tem que dar conta de pagar a sua conta. Senão, não tem por que ficar sofrendo. Serviço escravo, não dá. Ninguém pode fazer isso. Eu quero que você faça duas observações aqui, porque você falou que fez a caravana, então você rodou por alguns estados do Brasil. Então você saiu da realidade aí do sul, né, e foi para outras regiões, né? O que eu acho muito interessante. Né, igual você falou, o sul, em relação à minha região, por exemplo, eu estou no interior de Minas, no leste de Minas, eu tenho extrato de produção completamente diferente de vocês, né? Mas não significa que os nossos produtores aqui não sejam eficientes, né? Eles são produtores de 100 litros, de 500 ou de 1.000 litros, mas, né, a eficiência não está relacionada com volume. Eu queria que você falasse pra gente, assim, o seu ponto, né? O que você observou nos estados, que de repente um estado pode ensinar para outro, e também você, né, nos seus 4 anos aí de mandato, você visitou outros países, né, para observar a produção de leite, né, a cadeia produtiva do leite. O que a gente precisa também de aprender com outros países, né, que deu certo lá, que é eficiente lá, que de repente pode ser uma referência para a gente aqui no Brasil? Eu senti assim, o que foi a maior diferença, eu falo do meu estado, do Paraná, que eu conheço bem a realidade, aos demais, em especial do Norte e do Nordeste. Primeiro é o gado, né? Lá no sul a gente tem a grande maioria gado holandês, né? Ou Jersey.
mas a grande maioria é gado holandês, preto e branco ou vermelho e branco. A gente já vê nas regiões mais quentes a necessidade de uma cruza para que o gado seja mais resistente, que ele não sofra tanto. Isso reduz um pouco a quantidade da produtividade do leite, mas dá condições de ser um gado mais robusto, mais forte, que aguente aquela quantidade de calor, que não tem tanta água, não tem tanta sombra, não tem tanta estrutura ou infraestrutura para ter a mesma produtividade do sul. Outra coisa que eu achei interessante, a parte nutricional, né? O Paraná, ele costuma ter, assim, um poderio, vamos dizer dessa forma. A produtividade é grande porque o gado é muito bem alimentado. Com os concentrados, eles estão todos lá fechados, confinados, com gotejamentinho, né, com vaporização ali, que a vaquinha está gostosa. Climatização para a vaquinha. Adequada, toda a estrutura, a limpeza, né, as camas muito aconchegantes para o gado não se machucar, para não lesionar, as ordenhas super modernas. E eu vi, assim, propriedades onde só tinha palma para tratar o gado, já não tinha mais nada. Eu visitei, inclusive, uma produtora que ela chorou muito no dia que nós fizemos a visita, um areião, assim, estava em seca de muitos meses já lá, o gado muito magro, a ordenha muito simples, quase que toda manual, e nós fomos no pasto, você não via pasto mais, era uma graminha ali, lá, um pastinho assim, que dava para você ver desse tamanhinho, e eu perguntei para ela, como você vai tratar esse gado hoje? Aí ela nos levou com um tratorzinho muito... mostrou o filhinho dela, inclusive, estava lá no outro lado, falou, tá vendo lá onde está o trator? Falei, sim, ele está tirando o último produto que nós temos para alimentar o gado essa semana. E se não chover, se a gente não conseguir comprar milho, se a gente não conseguir comprar mais nada, eu vou ter que vender o meu gado, porque a partir daqui é fome. Então, essas realidades, Sara, que eu pude observar desde a diferença estrutural, financeira, nutricional, genética, de política pública, de preço, faz com que a gente repense nessa cadeia produtiva. Então, quando você vê uma família que a única esperança dela são aqueles litros de leite que podem oportunizar a comprar a comida, a pagar a luz, a água, a roupa, o chinelo, o material escolar para o seu filho, a gente precisa repensar urgente, aprovar um projeto como esse de políticas públicas, de dar condições para que esse tipo de produtor, desde o menor de 50, 100, 200 litros, até o gigante, que a gente acha que não precisa de política pública, mas também precisa, porque se ele aumentar ainda mais e a produtividade do Brasil crescer, nós podemos deixar de ser importadores desses 3% que nós precisamos, e poderemos passar a ser exportadores de leite. Sim. É mais um produto para a gente ganhar dinheiro, gerar renda, emprego e desenvolvimento. Nós já passamos na história do nosso país de importador de 30% de leite, para hoje 3%. Só que se nós continuarmos assim, Sara, com essa desistência cotidiana de produtores de todos os estados, deixando o leite para ir apostar em setores, ou mesmo sair da roça e ir para a cidade, deixando a vida do campo, nós corremos grande risco de passarmos a ser novamente dependentes de leite de fora. E isso mais ainda, um risco, inclusive, para nós, consumidores, para você que nem sabe como que o leite chega na caixinha, no pacote lá no mercado, mas o fato é que se eles desistirem, quem vai pagar a conta no final somos nós, consumidores. Sim, eu falo assim, eu tive a oportunidade de rodar bastante, né, aqui na minha região, bastante no estado mesmo, em Minas, e visitar muitas propriedades. E sempre me tocou muito, sabe, Aline? Eu falo que eu tenho uma paixão, eu sou filho de produtor, eu sou da roça, então, e eu sempre tive muito próxima, né, de produtor. Então, assim, a minha realidade sempre foi leite, né? A gente foi criado com leite, e quando eu rodava e visitava as fazendinhas, as propriedades, os tanques, né, os tanques de expansão, os tanques de leite ali, os currais, e às vezes eu chegava num tanque e chegava, por exemplo, 10
10 pessoas para colocar o leite ali, né? Um tanque coletivo. E aí você via, às vezes, os menininhos chegando de 15 anos, 11 anos, um vinha de bicicleta, o outro vinha de cavalo, o outro vinha a pé, tudo com um latãozinho ali. E assim, se eu fosse a casa deles, né, eu ia ver a humildade que eles vivem, né? E assim, eu sempre pensei muito, falando, caramba, quando eu ia para trabalhar com qualidade do leite, o que me incentivava muito, me impulsionava muito, né? Me dava muita garra ali de falar, caramba, eu vim aqui para ajudar o senhor a melhorar um pouquinho, porque se o leite do senhor melhora um pouquinho da qualidade, a gente tem condições de melhorar o preço. Porque, igual você falou, muitas dessas famílias, elas sobrevivem ali com menos de 30 litros de leite por dia, às vezes, né? E sabe o Então, que é assim, legal, isso é que eu vi que vira as roupas, né, do dia a dia, vira a comida, vira a compra do mês, né? Então, assim, a gente tem toda a parte de desenvolvimento que a gente precisa de trabalhar no Brasil, né, da cadeia produtiva, e a gente tem a parte social, que para mim é muito sério, igual para mim que estou numa região que vive de leite, né? Quanto mais pessoas abandonam a atividade, maior é a responsabilidade do Estado sobre a gente, sim. né? Então, E tem tudo isso eu que a gente vejo, precisa realmente de falar. eu vejo nesse histórico, eu sou filha do leite, né? Meu pai era produtor, a gente tinha as nossas atividades, eu e meus irmãos, limpar o bezerreiro, dar uma mamar para os Uhum. bezerros, pegar o leite das latas e pôr nos litros e entregar na vizinhança, antes de ter uma produção maior para entregar para a cooperativa, tinha também essa Uhum. produção mais artesanal. E depois, quando eu vejo hoje, né, a minha família, com produtores de 12, de 15, de 50, de 60, 65 mil, você pensa, nossa, né, como mudou nesses Que últimos 30 evolução, anos, né? né, que bacana que isso aconteceu. Mas também eu vejo alguns amigos, alguns parentes também, pessoas de outros estados, pessoas que eu conheci durante toda essa jornada, nesses 4 anos visitando, pessoas desistindo, falando para mim, eu não vou mais pagar para trabalhar, eu não aguento mais, eu estou com tanta dívida que mesmo que eu venda metade das minhas vacas ainda eu não pago, eu não tenho mais linha de crédito, meu CPF está sujo, eu não consigo pagar as minhas contas. Então, isso dá uma tristeza muito grande. E se a gente for analisar os números do Brasil, nós estávamos numa produção em 2021, mais ou menos, de 35 bilhões, mais ou menos. Aí caiu para 34. A tendência, já fiquei sabendo essa semana, conversando com o pessoal da Abraleite, com o Geraldo, tudo, que a tendência para o ano que vem, a hora que fechar, vamos dizer assim, o resultado desse ano, que possa chegar a 32. Então, você veja, de 35 bi para 32. Então, o Sim. que a gente espera? Qual que é o impacto de todas essas dificuldades que estão acontecendo pós-pandemia, aumento do custo de produção, aumento do combustível, essa questão dessa importação predatória, esse volume gigante entrando sem distinção, eles ganhando subsídios e nós ganhando nada. Sim. E enquanto nós vemos um Brasil com uma média de 7, 8 litros em alguns estados, lá no Paraná, por exemplo, de 30 a 40. E quando você vê uma agroleite, feira no meu município, que é hoje uma referência Sim. internacional, vem gente de tudo que é país para conhecer a tecnologia, os avanços do leite no Brasil, você vê gado, novilha de primeira cria, com 70 litros, 72 litros. Sim, Então, sim. a gente tem os extremos do nosso país, né? Desde a produção dos 5, 7 litros por vaca aos 70. E a gente sabe quanto que isso, indiferente do volume de cada propriedade, quanto que isso significa para a vida desse produtor. Então, é uma responsabilidade muito grande para os parlamentares, para as entidades, para o fomento, né, via governo, via política pública, de ajudar, de dar condição, de dar suporte a esse pessoal que nesse momento está desesperado. Exato. E aí você contou um pouquinho, né, sobre essa sua visita que você fez pelo Brasil. E aí quando você visitou outros países, né, o que que você enxergou que pode ser uma referência boa para a gente aqui? Então, o que eu observo que nós não temos e que dá esse dinamismo e essa possibilidade deles terem um leite mais barato, inclusive para exportar, são os subsídios, Sara. Mas eu acho que está muito longe do Brasil criar subsídios,
Porque se criar subsídio para o leite, certamente logo vai ter que criar o subsídio para a carne suína, que tivemos uma crise gigante há 2 anos atrás, para o frango, que também passou Sim. por um momento muito difícil, para a carne bovina, que também teve um impacto gigante, está de novo agora num preço muito ruim para aquele produtor. Se ele botar na caneta quanto que ele custa para engordar o boi, ele fala, não, vou parar, chega por aí, estou vendendo, carrega tudo, leva embora. Então, é muito difícil você falar, né, dessa questão de subsidiar. Então, Sim. eu não consigo, assim, identificar que seja um modelo que o Brasil possa adotar nessa questão de subsídios. Mas eu vejo que o Brasil pode adotar reduzindo impostos, favorecendo a importação dos produtos que são importantes, desde uma ordenhadeira, de um equipamento. A gente lutou muito para que nas tabelas de importação fosse zero para esses Aham. produtos que precisam vir de fora e que não tem nacional. Esse que é o pior. Tem muitos produtos na área leiteira que não tem o nacional. Sim, Precisa sim. dessa importação. Outra coisa que a gente pode levar em consideração e que não seria difícil, assistência técnica. Se o produtor, principalmente o pequeno, ele não tem recurso para contratar um técnico que fique lá na chácara dele, na fazenda dele, falando, olha, aqui você tem que fazer desse jeito, olha, esse gado está assim, olha, cuida disso aqui, melhor alimentação desse jeito, essa estrutura aqui está errada. Se a prefeitura, junto dos seus técnicos, desse um olhar carinhoso às propriedades, em especial dos pequenos, dando assistência técnica, já melhoraria muito. Primeiro, a questão da qualidade do nosso leite. Segundo, a questão da produtividade do nosso produtor. Então, eu acho assim que são iniciativas, a Embrapa fez estudos fantásticos sobre pastagens e desenvolveu pastagens que se adequam ao Nordeste, ao Norte, ao Sul. Umas gostam mais de água, outras menos, mas o que é o bom? Todas elas têm um alto teor de fibras, que elas são riquíssimas na alimentação do gado, que com isso reduz a necessidade de complementar a alimentação, reduz o custo da alimentação gado. Então, essas coisas têm que chegar ao produtor. Essas informações precisam chegar lá no campo, da porteira para dentro. São essas políticas públicas necessárias, importantes e principalmente que dão resultados lá no final de todo o trajeto para o leite chegar no mercado, vão impactar positivamente para o produtor rural e para o consumidor lá na ponta final. Eu acho que o que a gente aprende com a sua fala é que não dá para os produtores esperarem um subsídio para resolver o problema, né? Então a gente tem que estruturar, estudar isso para a gente melhorar a nossa competitividade de uma outra forma, né? Porque realmente Exato. subsidiar todas as cadeias produtivas não vai ficar barato para o Brasil, né? Sara, para você ter uma ideia, né? Eu estava falando com o presidente Geraldo e ele me falou sobre essa ação, vamos dizer assim, paliativa, que o governo está propondo de comprar os 200 milhões lá de leite em pó. Sim. A gente acha assim no primeiro momento, nossa, que beleza! 200 milhões, né? 200 Da impressão. milhões de litros. Que é muita Aí coisa. ele me falou assim: você sabe quanto que foi importado só no primeiro semestre desse ano? Eu disse, se foi 10, 13%, eu fiz mais ou menos o cálculo, e ele falou: vou te adiantar, 1 bi. No. Então, se entrou já nesse primeiro semestre 1 bi, e o governo vai comprar durante todo o final desse ano 200, não resolveu o problema. Não resolve. E pior, como tem um monte de regras para comprar esse produto. Sim, sim. Não é todo mundo que pode vender, não é de que Não, forma que pode vender. e quem que pode vender? Tem que pro PPA tem que ter toda lá um ADAP, tem que ter um monte de critério, não é todo mundo que pode fazer. Ainda tem risco de ter que importar o leite para poder vender ainda, porque quem sabe nós não tenhamos cooperativas, instituições suficientes para entregar esse tipo de produto para esse tipo de compra, para esse tipo de norma. Exatamente, com todas as regras que eles colocaram, né? Então, Exato. assim, quando eu vi também, eu pensei, caramba, mas quem que vai vender o leite, então, para o governo brasileiro? Tá difícil de achar essas empresas, né? Não tá fácil, não. Então, assim, você veja, a gente passa, assim, por várias situações, por vários itens que poderia melhorar, que pode ajudar, que pode fazer, que pode acontecer, mas o fato, a verdade, que hoje, no cenário que nós estamos, se não bloquear com taxação, ou com rigidez de fiscalização, para ver que leite é esse que está entrando,
se ele está sendo reidratado aqui no Brasil, se está entrando leite em pó reidratado. Se ele está vindo, de repente, de um outro país, através da Argentina e do Uruguai, para entrar no Brasil, se ele está rompendo alguns acordos comerciais. Enfim, se a gente não começar a ser criterioso e fechar as torneiras, o fato é único. Muitos brasileiros, muitos produtores que ficaram durante anos, décadas, acordando de madrugada, sofrendo com chuva, com frio, com sol, com calor, com neve em alguns lugares do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, vão desistir, vão abandonar. Vão deixar, né, muitas vezes, não só a produção do leite, vão deixar a roça, vão deixar o campo. E isso pode nos causar grandes danos e o êxodo rural vai complicar ainda mais o custo para o governo para manter essas pessoas aí, sim, dependentes de políticas públicas sociais. Exatamente. Hoje, o leite é uma política pública. Ele mantém a família. No campo. Leite, para a família é importante porque, além de ser rico em cálcio, vitamina e um monte de coisa, ele serve para a mãe fazer o doce de leite, o iogurte, o requeijão, a ricota, o bolo, o pão, não sei o quê. Traz a fartura para dentro de casa, né? Uma propriedade que tem uma vaquinha, Sara, resolve muito o problema de desnutrição, de falta de alimento. Ninguém pode dizer no campo, se você tiver ali uma vaquinha, se tiver o teu quintalzinho, a tua horta, que passa fome. Não, de forma alguma. Eu falo assim, eu fui criada, né, na roça com... Eu falo, a gente não pode falar pobreza extrema, mas a gente era pobre. O que a gente tinha? Vaca. O que era a nossa fartura? Vaca, né? Então, assim, a gente não tinha dinheiro para comprar bombom, né? Minha família não tinha dinheiro para comprar um monte de balinha, nem nada. O que a minha mãe fazia? Docinho de leite, né? E aquilo era maravilhoso. Pra gente... hoje em dia eu valorizo muito mais ainda, né? Mas é isso, entendeu? Então é isso, é fartura, né? É igual você falou, leite para mim também é uma política pública, né? Outra coisa importante, Sara, que eu acho que para a gente não esquecer, já que estamos quase caminhando aí para o final, não sei se você viu, como eu, um vídeo de um certo artista esses dias atrás. Sim. Falando sobre maus tratos, que era para parar de tomar leite, porque olha que absurdo. Eu acho que esse cidadão nunca pisou numa fazenda, porteira para dentro de um sítio, de uma fazenda, de uma propriedade que seja correta. Que faça o trabalho como deve ser. O que ele está fazendo é um desserviço à população brasileira. É mais ou menos quando dizem que nenhum político presta. Daí, coitado de mim e de outros que fizeram a coisa certa, fomos tudo para lata de lixo junto. Quando falam que todos os professores estão fazendo isso e isso, ideologia de gênero, social, papá, você está botando todo mundo na mesma linha. Quando você fala que todo empresário usa de má fé, usa mão de obra barata, você está botando todo mundo na mesma fatia. Quando você fala que todo trabalhador é preguiçoso, não pode generalizar. Então, se esse cara, através de imagens que foram selecionadas não sei aonde, porque todos os lugares que eu visitei, que eu sei, que eu convivo, que eu trabalho, que eu ouço, eu jamais vi aquele tipo de conduta sendo feita. Até mesmo porque o produtor é inteligente o suficiente para saber que quanto melhor estiver o seu gado, melhor será a sua produção. Sim. A renda dele é melhor, né? Claro. Quando o gado é bem tratado, a renda dele é menor. Ele não tem dano nenhum. Eu vejo lá na propriedade do meu irmão, meus sobrinhozinhos lá de 3, 4, 2 aninhos, deitam nas vacas, vão lá e passam escova, e cuidam, e zelam, e dão água, e estão lá abraçando e beijando. Por quê? Porque é o bichinho de estimação deles. Sim. É onde eles têm o refúgio, o carinho. Então, assim vai o meu desabafo e a minha crítica severa a esse tipo sensacionalista de propaganda negativa que a todo momento tenta impactar o agro brasileiro, a agropecuária brasileira, colocando nós como vilões, como bandidos, como pessoas que maltratam os animais, como pessoas que poluem os rios, como destroem o solo. Eu gostaria de saber, Sara, se todos nós pararmos da agropecuária, o que esse tipo de cidadão vai comer? Isopor? Isopor, exatamente. Vai ser só cápsulas de isopor. É inacreditável o desserviço que muitos deles fazem todos os dias nos canais de informação, ou melhor, de desinformação. Sim. Então, o que eu acho... meu carinho aos nossos produtores
que zelam pela qualidade do seu serviço prestado, da questão da segurança dos seus animais, da saúde dos seus animais, dos hábitos de higiene, de sanidade, de alimentação, de estrutura. De alimento seguro. Alimento seguro, porque a gente sabe o quanto é difícil produzir e fazer o alimento chegar no mercado. Agora eu falo assim, a gente tem uma responsabilidade, eu acho, Aline, que esse vídeo mostrou pra gente assim, que a gente tem uma responsabilidade de mostrar o que nós somos, né? A gente, na verdade, a gente comunica mal, né? Porque, na verdade, assim, a gente trabalha tanto, né? O setor trabalha tanto, o pessoal que tira leite, que busca o leite, os vaqueiros, os produtores de leite, todo mundo que tá envolvido, né? Os transportadores, as indústrias de laticínio, todo mundo que tá envolvido no setor, trabalha muito, né? A gente trabalha 7 dias por semana, né? Então, assim, a gente tem pouco tempo para poder ficar falando, né? Mas a gente precisa aprender, né? A gente precisa de ter profissionais, a gente precisa de ter canais, a gente precisa de mostrar, fala, cara, né, você tá falando isso aí, mas a gente já tá mostrando o que nós somos, né? Vamos abrir as portas das nossas fazendas, né, e vamos abrir a porta das indústrias, vamos mostrar quem que a gente é, né, de verdade. Falou, vem cá, você tá com dúvida, né, o consumidor, você tá com dúvida? Vem cá para você ver como é que uma vaca aqui é tratada, como é que o leite aqui é industrializado, como é que ele é transportado, né, o quanto que é seguro, quanto que a gente produz alimentos seguro e de qualidade no Brasil, né? Mas eu acho assim, eu acho que é ruim também, a gente ficar eu acho que a gente tem que parar de sair da defensiva, né? E mostrar que nós somos fortes, nós somos poderosos e nós fazemos bem feito, sabe? Eu acho que a gente precisa começar. Outra coisa importante, Sara, mesmo o vegano, o vegetariano, ele também precisa do nosso agro brasileiro. Não dá, igual você falou, então, vai comer isopor, né? Não tem jeito. Então, nós temos que fazer um trabalho urbano agora. É pegar aquele público, aquele jovem, aquele cidadão, aquela mulher que nunca pisou na roça, que nunca foi para o sítio, que não conhece a realidade, a rotina de um homem do campo, de uma família do campo, e fazer entender. Por isso que iniciativas como uma entidade que hoje trabalha, ai meu Deus, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dela, ela está fazendo uma pesquisa nos livros didáticos e fazendo com que todas as matérias, tudo que tiver escrito no livro didático contra o agro, mentindo, jogando fake news, destruindo a imagem da agropecuária brasileira, seja retirado dos materiais didáticos. Que então, legal. Esse grupo de mulheres tem avançado muito. Na época que eu era deputada, nós fizemos um grande trabalho junto com a Frente Parlamentar de olho no material escolar. Lembrei, de olho no material escolar. E elas são mulheres que começaram a fazer pesquisas, levantaram todas as informações, contrataram uma universidade para fazer toda essa verificação, e hoje já está muito avançado, inclusive para questionar o MEC sobre os produtos, sobre os materiais didáticos que vão ser entregues nas escolas. Que legal, Aline. Porque a doutrinação contra o agro começa, infelizmente, na carteira escolar. Então, sim. Os alunos da cidade, eles precisam saber a verdade. Que se eles comem, se o alimento deles maravilhoso chega todos os dias no prato dele, na casa, na escola, onde eles forem, chega de uma forma ou de outra, não falta alimento, é porque alguém está lá desde a madrugada, produzindo, sacrificando e levando esse produto até as prateleiras das mercearias dos mercados. Que legal, achei espetacular isso, vamos divulgar isso mais para a galera ter informações. E aí eu queria que você falasse assim, depois de tudo que você já citou aqui como dificuldade, como necessidades, né, e como desafios, mas eu queria que você falasse assim, quais são as demandas e desafios mais urgentes que você enxerga para o setor produtivo atualmente? Tirando a importação, que já é um fato, né, que a gente já falou bastante aqui, mas outras coisas que você enxerga assim, que a gente precisa de atuar, né, junto com o governo, outros stakeholders para trabalhar e sei lá, e colocar para frente aí a nossa produção de leite, né, toda a nossa cadeia produtiva. Coisa rápida e eficiente que nós podíamos fazer. Os próprios municípios criarem mecanismos e programas municipais de incentivo à cadeia produtiva do leite, como, por exemplo, a ter a assistência técnica para essas propriedades, fazer uma triagem de quais as dificuldades que aquele produtor está enfrentando, às vezes é energia elétrica,
que está o custo muito alto, tem que viabilizar para ele projetos de energia solar, de biocombustíveis, enfim, de tantas outras energias hoje mais baratas e renováveis que existem no mercado, inclusive com financiamento de carência de 5 anos, de taxas muito pequenas, que ele pode deixar de gastar esse volume de energia. Energia é um gargalo do leite, é muito caro. Segunda situação, a parte nutricional. Levar essas informações dessas pesquisas que a Embrapa fez, da questão da pastagem. Hoje nós temos como melhorar os índices, diminuindo e bastante, né, reduzindo o custo de alimentação desse gado com um pasto adequado àquela realidade, àquela região, àquele estado. A terceira situação, a questão genética. Eu tenho um amigo mineiro, deputado fantástico, Emidim Madeira. Ele fez um programa em Minas Gerais que as emendas dele se transformam em política pública de inseminação, levando o sêmen nas propriedades, fazendo inseminação com parceria com o município, parceria com as entidades do Estado, e o grau de qualidade genética está aumentando muito. Então, quer dizer, vai sair dos 5, 6, 7, 8 litros, daqui a pouco vai para o 10, por 15, 20, 30 por cabeça. E isso aí vai dar um lucro para o nosso produtor. Outra situação que nós podemos alertar e pedir, né, aos nossos prefeitos, aos nossos secretários de agricultura, que verifiquem como está sendo a contratualização, como que está sendo o contrato desses produtores, seja com o laticínio, com a cooperativa, com a agroindústria, ou se ele simplesmente está repassando ou vendendo direto na boca da venda, da mercearia, onde ele estiver, de que forma ele está vendendo, quanto ele está ganhando, porque às vezes uma orientação de uma gestão financeira possa fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Como eu disse anteriormente, nós não somos mais produtores de alimentos, nós somos empresários de alimentos, então nós precisamos gerir nossas propriedades como uma pequena empresa, uma grande empresa, né, com eficiência, para saber quanto que a gente gasta, quanto que a gente ganha, e aonde que estão os gargalos, onde que nós temos que reduzir e onde nós podemos investir. Então, tudo isso, as prefeituras podem ajudar muito. Eu montei há um tempo atrás, você esteve junto nessa discussão, Uberlândia, né, uma sugestão de pauta, um projeto, junto com o Paulo, da Embrapa, nosso querido professor. Sim. Mas depois, infelizmente, não demos sequência, mas eu soube que eles fizeram um plano municipal, houve inclusive um lançamento, talvez usando nos mesmos moldes, mas espero que isso dê certo, que pode transformar esse projeto num plano piloto para o Brasil, onde todos os municípios, sendo pequeno ou sendo médio ou sendo grande, possam criar alternativas para não deixar o produtor de leite desistir. Sim, sim. Só lembrando de mais uma coisa dos itens que você citou, que é importante, acesso, né, às estradas, né, os acessos. Muito importante. O quanto que os municípios podem, só, né, para colocar mais uma aqui na lista, quanto que os municípios podem estar atentos a isso, né? Eu falo que eu rodava por aí e o produtor falava assim, a única coisa que eu quero do meu município é que minha estrada esteja boa, para o caminhão conseguir vir aqui, né, para poder conseguir coletar o leite. Então, assim, são pequenas iniciativas que pode fazer diferença, né, no desenvolvimento de um município, né? E você tem toda a razão, Sara, porque no interior, quando eu fazia a campanha ou visitava, o que eles me pediam? Saúde, que o postinho de saúde funcionasse ali perto da fazenda, do sítio, escolinha, que para eles às vezes era longe, 20 quilômetros, 30, 40, para poder levar o filho para estudar na cidade, então eles queriam que as escolinhas rurais funcionassem, e estrada, porque não adianta ter dinheiro sem estrada. Uma pessoa que se acidentou lá no sítio e não tem estrada, ele vai morrer no meio do caminho. A criança precisa ir para a escola, e a tola, a Kombi, o ônibus, não chega na escola. O cidadão precisa fazer compras para trazer para sua propriedade, e a estrada não colabora, a ponte caiu, ou banhado atola o caminhão, a caminhonete, o carro, ele não consegue ir. Então, sem dúvida alguma, as iniciativas de manutenção, melhoramento das estradas vicinais são, assim, 30% da vida do cidadão do interior. O resto, ele corre atrás, ele se vira, ele faz acontecer, e tendo saúde, educação, a estrada rural, ele faz a parte dele, né? Então, é verdade. Importantíssimo. E nós temos
projeto aprovado na Comissão da Agricultura sobre incentivos das estradas vicinais, inclusive podendo colocar emenda parlamentar, podendo colocar recurso no Ministério, tanto do mapa como da infraestrutura. Então, também precisa sair do papel, que é uma política pública, eu digo assim, de sobrevivência. Sem estrada não adianta ter produção, você não consegue escoar. Exatamente, não consegue escoar. Né, eu tava lembrando, tava falando de acesso, né, das estradas, mas eu tava pensando só no leite, eu nem tava pensando em tudo que você falou, mas realmente, né, faz todo sentido. Se a pessoa mora a 50 quilômetros da cidade e o acesso é todo de estrada de terra, que se acontece um imprevisto, uma doença, um infarto, as chances de dar certo é pequena quando os acessos não facilitam, né? Aline, para a gente ir fechando, o papo é maravilhoso, mas né, eu vou deixar para um segundo e um terceiro episódio para a gente continuar a nossa prosa. Considerando o seu amplo, né, conhecimento e experiência na área, tudo que você viveu e conviveu, que conselhos você daria aos produtores de leite do Brasil e às indústrias de leite do Brasil para se tornarem mais competitíveis e sustentáveis? Primeiro, Sara, se unam. Eu vi por muitas vezes em reuniões, audiências, conferências, seja regional, estadual ou nacional, divisão entre os próprios produtores, entre os próprios representantes, conselheiros e tudo mais. Se não houver uma unanimidade, um desejo único, uma bandeira única, e que esqueçam um pouco das divisões partidárias, ideológicas, estruturais, se é pequeno, médio ou grande produtor, enfim, que deixe de lado, né, essas coisas que divergem e somem na pauta do leite, que ela é prioritária, nós não vamos conseguir avançar. Segunda situação, vocês têm parlamentares que lutam muito pelo nosso setor, sejam estaduais, federais, senadores. Colhem nesses parlamentares, participem das suas redes sociais, peçam, intervenham, sugiram, porque parlamentar não é Deus, ele não tem bola de cristal. Às vezes a dica que você vai dar vai resolver o problema de toda a cadeia produtiva. Às vezes uma coisa que você está passando hoje, uma dica que você der, surge um projeto de lei que possa fazer a diferença na vida de todos nós. Então, participe. Política é coisa boa, politicagem é coisa ruim. Então, se você for um agente político, você pode contribuir com a sociedade, você não precisa ter um cargo, você é cidadão, você já tem esse direito de fazer a sua contribuição. Outro fato que eu acho muito importante, cobre das prefeituras, não fique só esperando políticas públicas nacionais, porque a prefeitura até é mais fácil, porque ela está mais perto, ela conhece as realidades, ela tem um mapeamento, ela sabe quantos produtores de leite tem no seu município, onde eles estão, quais são as dificuldades, e se não tiver, é muito mais fácil de fazer essa pesquisa com um tempo recorde, uma semana, 2 está pronto. Então, sim, cobre, participe, vai atrás do teu prefeito, do teu secretário de Agricultura, né? Pensa medidas que possam ajudar vocês a minimizar os danos e os problemas que vocês estão enfrentando nesse momento. Inclusive com a própria condição de comprar o leite para merenda escolar, para as instituições sociais, enfim, nós temos medidas para isso. E acho assim que, além de tudo que foi falado, estrada rural, programas, inseminação, questões de genética, de nutrição, enfim, tudo isso que nós conversamos durante mais aí de 1 hora e pouco de trabalho, de conversa, eu acho que vocês precisam ter força, coragem de enfrentar. Nós estamos passando por mais um momento difícil. Uhum. E nós já enfrentamos muitos momentos difíceis durante todas essas décadas. Nós já superamos muitas coisas, né? O que eu falo para vocês, enquanto filha de produtor, enquanto ex-parlamentar do leite, enquanto ex-presidente da Comissão da Agricultura, enquanto autora do projeto de política pública para o leite, tenha coragem, enfrente esse momento, vai passar, nós vamos aguentar, porque vocês são fortes, vocês fazem a diferença, nós precisamos de vocês, o Brasil precisa de vocês, né? Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos que precisam desse leite para melhorar a qualidade de vida de cada um dos nossos brasileiros, e vamos desenvolver
atividades, políticas públicas que aumentem a nossa produtividade. Não interessa se você é um produtor de 100 litros e quer passar a 200, ou se você é um produtor de 50 mil e quer passar a 100 mil. Nós precisamos aumentar a nossa produtividade para passarmos a sermos exportadores de leite e derivados, e leite em pó, e seja o que for, dos nossos produtos. Porque aí sim, nós vamos entrar batendo de frente com todos os nossos outros produtores mundiais. E nós estamos ali, sempre entre os 5 maiores produtores do mundo. Somos gigantes e não podemos dar passo atrás, minha gente. Eu sei que está difícil, que o preço é injusto, que muitas vezes não estamos pagando as contas, que estamos enfrentando grandes desafios. Rio Grande do Sul agora sofrendo mais uma vez com toda aquela chuva que deu lá, muitos produtores perderam tudo, desde a roupa do corpo até as vacas, o gado, tudo, perderam tudo. Eu sei como é difícil, mas com união, com políticas públicas sérias, com atividades corretas, buscando sempre o melhor, e com entidades que tenham foco, que representem, que lutem pelo nosso segmento, nós vamos superar esses desafios, né? Então, contem sempre comigo, com meu carinho, com meu respeito e minha gratidão eterna por todo o apoio que recebi enquanto fui voz de vocês na Câmara Federal. Não, e tomara que isso não esteja fora dos seus planos, né? Tomara que isso esteja nos seus planos, porque você é muito jovem, você tem muita garra, né? E você é uma voz que realmente a cadeia produtiva precisa, né? Então, tá, nosso apoio continua, pode ter certeza, tá bom? Obrigada, Sara. Agora, Tá. como diz, não estou mais lá votando em plenário, mas estou por fora, pelos bastidores, fazendo consultoria, gestão de negócios, participando, né, dos eventos, das discussões, porque não é só votar, né? Cada cidadão precisa fazer a sua função. Então, fora da política, eu também estou continuando fazendo minha função social. Sim, maravilha. Aline, muito obrigada pelo seu papo, né? Pela disponibilidade aqui de trazer tantas informações, pela sua energia boa, né? Você tem uma energia muito boa, você dá vontade, quando a gente vê você falando, dá vontade de sair por aí e falar, deixa eu trabalhar dobrado agora, que eu tô trabalhando pouco, né? Essa sua garra realmente nos inspira. Muito obrigada pelo seu papo, né? Fica aqui o abraço carinhoso do Papo de Laticínios, da Evomilk. O meu, eu já falei o quanto eu sou sua fã. Eu vou ficar aqui puxando o seu saco aqui, porque realmente é verdade, né? Eu realmente sou muito fã aí da sua garra. Fica o convite aqui para você voltar outras vezes. Eu espero que realmente você venha. Tem muita coisa. Eu acho que você tem um assunto muito legal para falar com a gente, que é sobre as cooperativas, né, do Sul. Como que vocês trabalham, né? Como que o Paraná faz isso? Eu acho que tem muito para ensinar para o restante do Brasil, né? Quando você fala de união, eu acho que vocês têm um exemplo muito bom no estado de vocês. Sim. Então, assim, a gente pode... Tem muitos assuntos, né, para a gente falar. Se a gente falar de competitividade, de qualidade do leite, né, a gente tem muita coisa para explorar ainda. Então, fica o convite aqui, né? Eu espero que a gente tenha outros episódios, eu espero que eu te encontre pessoalmente, né? Que a gente possa explorar nossos assuntos, porque a gente gosta muito das mesmas coisas, né? Eu falo que eu tenho paixão por produtor de leite, por leite, pela cadeia produtiva todinha. Mas fica aqui, né, nosso agradecimento muito especial a sua participação aqui no Papo de Laticínios. Eu que agradeço, obrigada pelo teu carinho, pelo teu profissionalismo e pela dedicação de levar informação verdadeira e de qualidade. O Brasil está carente de meios de comunicação, de ferramentas que levem realmente a verdade aos 4 cantos do nosso país. E, mais uma vez, obrigada a todos os nossos produtores. Vocês realmente são nossos heróis. Continuem firmes, nós acreditamos em vocês. E se Deus quiser, essa crise, essas dificuldades, os problemas que estamos enfrentando, logo serão superados. Com união, trabalho, propostas, políticas públicas sérias e, claro, muitos resultados. Deus abençoe todos nós. Obrigada, Sara, mais uma vez. Até a próxima. Por nada. Aline, só antes da gente se despedir oficialmente, eu queria que você, para quem quiser acompanhar o trabalho, né, da Aline Sleut, onde que o pessoal te acha? Mas isso é ótimo. Pessoal, meu sobrenome é um pouquinho difícil, né? Porque meu pai é imigrante holandês, então o sobrenome é Sleutjes, S-L-E-U-T-J-E-S. Aline Sleutjes, S-L-E-U-T-J-E-S.
vocês me encontram no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube. Enfim, eu tenho todos os tipos de canal. Hoje, o meu trabalho é um pouco mais focado na área privada e nas minhas atividades profissionais, mas eu não deixei de participar, né, dos temas, dos trabalhos, das decisões políticas, porque eu moro em Brasília, eu estou aqui no coração da política brasileira, e convido você que ainda não está seguindo, né, minhas redes sociais, entra lá, curte, vira meu seguidor, manda sugestão, e se quiser, né, contratar a Aline para palestrar, para participar de alguma consultoria, alguma gestão de negócios, eu estou aí disposta a estar sempre presente em todos os trabalhos que vão fazer bem para o Brasil. Muito obrigada, Aline, né? E vamos sim, eu vou deixar também as suas redes sociais, a descrição, tudo aqui no episódio, então para quem quiser acompanhar, Sara. pode seguir lá. Pessoal, para Obrigada. vocês não perderem nem esse episódio, nem outros episódios que a Evomilk prepara para vocês, a Evomilk é a nossa patrocinadora oficial, se inscrevam no nosso canal, é só procurar lá no YouTube, Papo de Laticínios, acionar o sininho, se inscrever e vocês vão acompanhar episódios semanais que nós preparamos para vocês. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR e @Sara.machados, para vocês seguirem, acompanharem as novidades que a gente está sempre falando lá nas nossas redes sociais. Um beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau, gente. Beijo.